entendido e que todos nós possamos ver o Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Oi, Regina. Vamos fazer aqui então, tá? O pessoal tá ali, ó, na reunião. Aí depois, sozinho, a gente vê como é que faz para você entrar. Não, mas aí você tem que apontar para a tela. Eu vou te apontar para a tela para você ver o que é o só estudo que ele inverter. está fazendo. Inverte. Tá joia. Obrigada. Então vamos lá, gente. Ó, a primeira coisa que a gente precisa para poder estudar a Bíblia, o primeiro estudo que a gente precisa, apesar de que a gente é uma classe assim bem heterogênea, mas a primeira coisa que a gente precisa estudar é a respeito da Bíblia, ok? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é confiável, não é? Como que ela foi escrita, e etc, etc, etc. Afinal de contas, se a gente vai estudar a Bíblia, mas a Bíblia não é um livro confiável, a gente junta esse canal aqui, vai brincar de amarelinha nesse canal aqui, de adedanha, alguma coisa, mas estudar a Bíblia não faz sentido, certo? Então, para estudar a Bíblia, a gente tem que entender que a Bíblia tem alguma coisa que vale a pena ser estudada, tá certo? Então, a gente vai dentro desse contexto, primeira coisa, entender a Bíblia. Deixa eu falar para vocês qual que é meu pensamento. Se alguns de vocês depois quiser no privado falar com a Jane, der alguma ideia de estudo, a gente pode trabalhar isso. Mas a minha ideia é a seguinte: hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Semana que vem nós vamos falar sobre o grande conflito, o conflito entre o bem e o mal, o conflito que existe no mundo, para a gente poder entender um pouquinho o contexto do porquê que a gente está vivendo essa situação hoje em dia, até mesmo por que a gente está vivendo essa situação de isolamento, do Covid, etc. Então, existe um conflito entre o bem e o mal, e nós estamos no meio desse conflito, e infelizmente não existe neutralidade. E logo em seguida, eu vou entrar para a gente estudar um pouquinho a respeito de profecia de Daniel. Depois a gente pode ir para Apocalipse, tá? Daniel, ele vai dar para a gente justamente a história do mundo, entendeu? A gente poderia estudar a história da raça humana de duas formas. Podemos estudar a Bíblia, começando de Gênesis até Apocalipse, ou podemos estudar direto Daniel e Apocalipse. Nós vamos perder um pouquinho do início da história da raça humana, mas depois eu dou uma pincelada nisso aí. Vocês vão perceber que eu gosto de, quando eu faço alguma coisa no estudo da Bíblia, não é a minha palavra, tem que ser a palavra de Deus. Não dá para eu ficar falando e vocês simplesmente acreditarem em mim. Tudo bem, vocês podem acreditar em mim, ter confiança em mim, etc. Mas eu quero que a palavra de Deus fale para todos nós, porque a palavra de Deus não vai falar só para vocês, ela vai falar para mim também. Então, eu não quero que seja um negócio em que eu fique contando a respeito dele. Mas eu vou fazer uma pequena introdução que depois, para vocês conferirem, vocês têm que ir lá na Bíblia e dar uma conferida, ok? Tem que conferir porque eu posso falar uma bobagem e vocês têm a obrigação de conferir se está certo ou se não está certo o que eu falei. Mas em relação à história cronológica, para a gente chegar, para pegar a história lá em Daniel, essa história cronológica eu vou contar para vocês, tá? Bem rapidamente, e aí depois vocês têm que ir lá conferindo. Se ler ali Gênesis e Êxodo já é o suficiente para poder entender essa história aí praticamente toda, tá bom? Só para ter uma ideia, para saber, para a gente se posicionar, qual que é a grande questão da onde que a gente veio, para saber para onde que a gente vai, para saber das coisas da Bíblia, tá? Saber até mesmo a respeito do futuro, tá bom? Então vamos lá, como que a gente estuda a Bíblia? Como que a gente pode ler e compreender a Bíblia? Tem vários textos bíblicos, a maioria deles está aqui na tela, outros não estão, então peguem as Bíblias de vocês, celular, seja lá o que for, e deixa aí apostos, tá bom? Se um de vocês estiver com o texto aí na mão, a gente já vai direto para um de vocês ler aí o texto, tá bom? Então, vamos lá?
No início de tudo, no início da história da raça humana, Deus falava diretamente com Adão e Eva. Ele falava tete a tete, tá? Com Adão e Eva. Então, tudo que ele precisava de transmitir para Adão e Eva, ele ia lá e falava para eles, ou mandava um anjo falar. Eles tinham um encontro diário, Deus e Adão e Eva tinham um encontro diário. Depois do pecado, certo? Aí Deus precisava de continuar falando a mensagem dele para a humanidade. E para isso ele usou pessoas que são chamadas de profetas, que são pessoas, os profetas são pessoas escolhidas por Deus, e a gente vai ver isso, um texto bíblico que deixa claro que eu, por exemplo, não posso virar e falar assim, não, ó, eu sou profeta, ou eu quero ser profeta. Não é assim que funciona, tá? O profeta, ele é escolhido por Deus, nós vamos ver o texto bíblico que demonstra isso claramente. Deus escolhe o profeta, fala para ele a mensagem e essa mensagem que Deus passou para o profeta então passa para frente, tá? E a gente vai ver como que funciona isso. Então Deus, ele revelou a sua vontade através das escrituras sagradas. O próprio Jesus vai falar depois, lá quando ele vem aqui no planeta Terra, depois de 4.000 anos de história da raça humana, Jesus fala assim, olha, vocês precisam de estudar as escrituras, conhecer as escrituras, porque as escrituras testificam de mim. Quer dizer, as escrituras falam do Senhor Jesus, nós vamos ver esse texto aí mais para frente. Tá certo? Então, continuando, a Bíblia foi dada para o nosso benefício. E a gente precisa de entender que a inspiração bíblica e a Bíblia ela é completa. Não teve um negócio assim que a Bíblia no passado era o Velho Testamento, agora é só o Novo, ou algumas mensagens do Novo tão boas, outras não estão. Não é isso que a própria Bíblia diz a respeito dela. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Depois, abra a Bíblia, confira se é isso mesmo que está escrito lá. Mas o apóstolo Paulo, ele falando para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. Isso na justiça, certo? Então, é esse o objetivo, a Bíblia foi dada e nós temos em toda a Bíblia, nós temos tudo o necessário para a nossa vida. E toda a Bíblia foi inspirada por Deus. E nós vamos ver isso aí mais para frente também, tá? Logo agora aqui, ó. Então, que foi Deus que escreveu a Bíblia e como que ele fez isso? Vamos lá, ó. Então, ao longo de 1.500 anos, entre 1.500 e 1.600 anos, a Bíblia começou a ser escrita por volta de 1.400, 1.500 anos antes de Cristo. E o último livro da Bíblia, que foi o livro escrito por João, que é o livro do Apocalipse, foi escrito por volta do ano 99, por volta do ano 100 da nossa era, ou seja, depois de Cristo. Então, a Bíblia levou em torno de 1.500 anos a 1.600 anos para ser escrita. Ela tem 40 autores diferentes. São 66 livros com 40 autores diferentes. Mas tem um detalhe importante, é que esses autores, eles têm situações socioeconômicas diferentes e até língua diferente. A Bíblia foi escrita em 3 línguas. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico e em aramaico. O aramaico é um hebraico antigo e poucas porções da Bíblia foi escrita em aramaico. Mas tem algumas coisas da Bíblia que foi escrita em aramaico. Mas pelo menos 2 línguas são as que têm as maiores porções das Escrituras Sagradas, tem 2 línguas. Grego, o Novo Testamento foi praticamente todo em grego, tá? E hebraico, o Velho Testamento, com várias pinceladas aí do aramaico também, que é o hebraico antigo. 40 pessoas, ao longo de 1.600, 1.500, 1.600 anos. Pessoas de condição socioeconômica diferente. Entre os escritores bíblicos tem rei, tem médico, cobrador de impostos, tem profeta,
desses profetas, tem fazendeiro, agricultor, tem pescador que escreveu a Bíblia. Então, a Bíblia ela é muito eclética. E tem um detalhe interessante, é que a gente consegue perceber pela escrita bíblica que a gente consegue ver as nuances do autor, sem perder a essência. Mas o que acontece? A Bíblia ela não foi psicografada, não foi ditada, Deus ditando e o autor bíblico copiando. O autor bíblico ele não é um copista, tá? Então, a Bíblia ela foi dada, Deus transmitia a mensagem para o profeta e o profeta escrevia com as palavras dele, tá? E isso, inclusive, era uma intenção divina. Por quê? Porque a intenção é atingir todos os seres humanos. E a Bíblia é um livro fantástico nesse aspecto, porque a pessoa mais humilde desse planeta lê e entende, assim como a pessoa mais douta do planeta, o sujeito mais brilhante, a mente mais brilhante, consegue ler e compreender de igual forma. Então, quer dizer, o que tem na Bíblia, que é o centro da Bíblia, que é Jesus Cristo, ele se revela tanto para o culto quanto para o inculto. Todos eles são capazes de entender a Bíblia. Algumas pessoas falam assim, nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender Romanos ou entender Hebreus. Está falando, quem escreveu isso foi um camarada extremamente culto, com linguajar muito rebuscado. Tem gente que fala assim, nossa, eu leio João, nossa, como é fácil de entender João. João era um pescador, tem uma linguagem mais coloquial. A grande questão é que a essência da Bíblia não foi perdida, em hipótese nenhuma. Então, o Espírito de Deus, que é o autor da Bíblia, nós vamos ver os textos que falam isso, o Espírito de Deus, que é o autor da Bíblia, o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, ele guiava as pessoas, transmitia o recado e depois ele fiscalizava se a pessoa estava escrevendo tudo exatamente da forma para não perder o contexto. Mas as pessoas, os autores, eles tinham liberdade para poder escrever de acordo com aquilo que era a linguagem própria dele. Então, a Bíblia não foi psicografada, tá? Como que a gente tem certeza disso? Uma das certezas é justamente sobre a linguagem bíblica, que a gente tem linguagem de vários tipos, tá? E aí os estudiosos deixam claro que não é possível, se fosse apenas uma pessoa ditando, com 40 autores copiando ao longo desse tempo todo, e fosse só cópia, a Bíblia teria só um padrão de escrita. E a Bíblia não tem só um padrão de escrita. Ok? Vamos para o próximo lá. E aí, esses caras que escreveram a Bíblia, esse texto de 2 Pedro 1:21, ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque existe uma linha muito, muito grande de pessoas que falam assim, eu vou profetizar a respeito disso, eu vou profetizar a respeito de você, A Bíblia diz que o profeta, ele não escolhe ser profeta, tá? Aí você pode dizer assim, tem na Bíblia algum exemplo de pessoas que se voluntariou para ser profeta? Tem. Se você for lá em Isaías, você vai ver que Deus faz uma pergunta assim, a quem eu vou enviar? Quem que eu posso enviar? Ele faz essa pergunta para o profeta, para ele. Aí ele fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Em última instância, você pode dizer assim, ele se voluntariou, mas ele se voluntariou com uma pergunta que o próprio Jesus fez com a intenção dele se voluntariar mesmo. Mas Deus o chamou fazendo essa pergunta. É igual quem é casado vai entender o que eu vou falar aqui agora. A gente chega, fecha a casa todinha, arruma tudo, se apronta para poder deitar, faz tudo que tem que fazer. Na hora que você deita na cama, a mulher vira e fala assim, nossa, eu estou numa sede... Não há sede. É incapaz a criatura de virar e falar o seguinte, quando você está em pé ainda, fala assim, antes de você deitar, traz um copo d'água para mim. A sua mulher não faz isso, doutor. Todos os homens riram. Todos os homens riram. Todo mundo riu aí ou de adesão ou de autocrítica, um dos dois. Aí, as mulheres riram de autocrítica, né? Os homens de adesão. Então, o que acontece? Foi Deus que fez aquela pergunta assim, né? Ele sabia o que Isaías ia responder, mas ele falou, olha, quem que eu vou enviar? Isaías, opa, eu estou aqui. Mas esse convite partiu de Deus.
E 2 Pedro deixa isso claro para a gente. Olha só. Porque nunca, olha só, nunca, é o que a Bíblia diz, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, e aí santo, a palavra santo na Bíblia, deixa eu só nos colocar todos no mesmo contexto, né? A palavra santo na Bíblia não tem a ver com impecaminosidade, nem tem a ver com pessoa pura, imaculada, etc. Santo, biblicamente falando, depois a gente pode estudar a respeito dessa palavra, biblicamente falando, santo significa separado. Então, tem um texto também de Pedro, que ele fala assim, olha, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para fazer as coisas de Deus. Então, esse santo significa separado, tá bom? Então, homens foram separados. Eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a gente encontra aí o Espírito Santo sendo o autor da Bíblia, ele que moveu esses homens santos, separados, a falar da parte de Deus. Então, Deus tem uma mensagem, o Espírito Santo é Deus, ele transmite essa mensagem, confere se o sujeito escreveu lá tudo direitinho, do jeito que ele falou, porque, afinal de contas, o sujeito não é um copista, tá? Existiram copistas na Bíblia. A Bíblia que chegou até nós, hoje em dia, não existe, acho que nenhum original da Bíblia que foi escrito. Nenhum. Existe cópia. Mas o copista, aí sim, o copista, ele fazia exatamente o que estava escrito. Ele era supervisionado. Durante a história, tem vários grupos que fizeram isso, tá? Na época de Jesus, tinha os escribas, que eram as pessoas responsáveis por escrever a Bíblia. E tem algumas coisas interessantes no povo judeu, os escribas, quando eles iam escrever a palavra Deus, pela santidade, eles se levantavam e lavavam as mãos, e eles tinham todo um ritual de purificação só para escrever a palavra Deus, para ver a questão de como eles levavam a sério a Escritura Sagrada, certo? Então, vamos lá. E aí, o que acontecia? Essa Escritura Sagrada é totalmente confiável. E aí eu vou explicar para vocês por dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte, se Jesus, ele é o nosso exemplo, e se a Escritura Sagrada não fosse confiável, ele não confiaria nela. Mas não é isso que ele fala. Lembra que eu falei que o próprio Jesus fala a respeito disso? E o texto está aí, ó, Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45. Tá? Em Lucas 24, Jesus fala assim, ó, são estas as palavras que eu vos falei. Importava que se cumprisse tudo o que de mim, Jesus falando, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Entendeu? Então, em outro momento, nós vamos ver o texto também, Jesus falando, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então, se Jesus manda olhar as escrituras, e se ele mesmo avaliza as escrituras, então as escrituras sagradas, elas são realmente da parte de Deus. E um outro detalhe, na época de Jesus, não existia Novo Testamento. Só existia o Velho Testamento. Afinal de contas, o Novo Testamento, ele foi escrito justamente contando a história da vida de Jesus, e depois Paulo, que Jesus já tinha morrido quando Paulo se converte ao cristianismo, e Paulo escreve a maior parte do Novo Testamento. Então, se Jesus quisesse falar o seguinte, olha, só o Novo Testamento, Jesus falaria assim, gente, é o seguinte, ó, tudo que foi escrito até agora, vocês jogam no lixo, tá bom? Daqui para frente, vão ter algumas pessoas que vão escrever algumas outras coisas. Aí essas coisas vocês fazem. Agora, tudo que tinha até hoje, joga fora. Jesus não fez isso. Ele não fez isso por quê? Porque ele mesmo acreditava nas Escrituras, confirmava as Escrituras, ele lia as Escrituras. Tem outros textos da Bíblia que fala assim, e Jesus, entrando na sinagoga, foi dado para ele o livro do profeta Isaías, para ele ler. Isaías é do Velho Testamento, tá? Então, essa história de que o Velho Testamento ele está anulado, biblicamente falando, e pela experiência do próprio Jesus, não procede, tá? Por que não procede? Porque o próprio Jesus, ele leva em consideração isso. Então, olha só, e Jesus, o Antigo Testamento,
a Bíblia fala isso em alguns momentos, a própria Bíblia fala isso, e Jesus dividia as escrituras do Antigo Testamento basicamente em 3 partes. Era a lei, os profetas e os salmos, tá? Os salmos eram cânticos, viu, gente? Quem gosta de salmos aí, salmo tem muita coisa legal, salmo eram cânticos, era música, né? Os salmos eram cantados. Como que era a música dos salmos? Não faço a menor ideia. Tem alguns músicos hoje em dia que tentam colocar música no salmo. Daniel Lidke é um cara que tenta fazer muito isso. Não sei se vocês conhecem, mas depois, quem quiser dar uma olhadinha, Daniel Ludke, Ludke. Acho que é isso mesmo. Daniel Lidke, ele se pronuncia Lidke, mas é Ludke, tá? Depois dá uma olhadinha, ele tem alguns salmos cantados e assim são bem fidedignos a letra do salmo como está na Bíblia, tá bom? Então, a lei, os profetas e os salmos. E aí, qual que é o propósito da Bíblia? Tá? Então, vamos lá. João, capítulo 20, versículo de 30 a 31, ele fala justamente o propósito da Bíblia. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo das Escrituras Sagradas. Para que nós creiamos que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que a gente encontre a vida eterna no nome dele. Tá? Toda a Escritura Sagrada é útil para o ensino, para a repreensão, etc., para a correção, e para nos guiar aos pés de Cristo. A Bíblia serve para isso. A Bíblia é a palavra de Deus. E a gente precisa ter certeza disso. Tá? Por que então existe essa divisão? A Bíblia ela não teve essa divisão Velho Testamento, Novo Testamento. Isso aí foi uma divisão que foi feita para o pessoal aí da Sociedade Bíblica Mundial. Eles criaram didaticamente essa separação. Mas a Bíblia é um todo. Para vocês terem uma ideia a respeito da Bíblia, o grego, por exemplo, não tem pontuação. Ele não tem pontuação. Então, como que a gente sabe onde é a pontuação? Pela entonação, a questão bíblica colocada em outros versículos. Afinal de contas, a Bíblia não se contradiz. Então, se um versículo ele está aparentemente se contradizendo, tem alguma coisa errada aí. E a gente precisa de saber disso. Vou dar um exemplo para vocês. Não vou entrar no mérito da questão. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, por exemplo, quando Jesus está na cruz, tem algumas versões que falam assim: em verdade te digo, vírgula, que hoje estarás comigo no paraíso. Tem tradução que coloca a vírgula nesse lugar, certo? O jeito certo de falar é: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E como que a gente sabe disso? 2 grandes motivos. Primeiro é que a Bíblia fala que a alma é mortal e que o ser humano, quando morre, ele está dormindo, como se fosse um sono. Não vamos discutir isso é para um outro momento. E o outro motivo que a gente tem claro a respeito disso é que é o seguinte: o ladrão da cruz, ele não morreu naquele momento. Jesus morreu, o ladrão não. Tá? A morte na cruz, ela era cruel e ela era demorada. Ela não era uma morte rápida. Tanto é que quando Jesus morre, ele é crucificado ao meio-dia, mais ou menos. Quando dá 3 horas da tarde, 3 horas depois da crucificação, Jesus está morto, as pessoas desconfiam. Falam: esse cara está fingindo. Ele está fingindo que está morrendo. E é exatamente por isso que Jesus é furado do lado. A pessoa pega uma lança e vai lá e fura o lado de Jesus. Entendeu? Porque, por exemplo, para que sentido Jesus teria o lado furado? Então, a gente precisa de entender o contexto. O contexto, ele teve o lado furado porque os soldados romanos desconfiavam. Esse cara está fingindo. Sabe aquele fingindo de morto para poder... Ele se fingia de morto, vai lá os discípulos, tiram ele da cruz e salvam a vida dele. Certo? Mas não foi isso não. Jesus morreu de verdade. E as pessoas acharam estranho, porque não se morria rapidamente. Tanto é que os ladrões... É uma denotação que todo mundo conhece, mais fácil didaticamente falando, bom e o mau ladrão.
Eles têm as pernas quebradas, pouco antes do sábado. Para quê? Para que eles não fugissem. E eles vão tentar quebrar as pernas de Jesus e falar, não, esse aqui já morreu. Ah, não, esse cara está fingindo. Ele quer fugir. Então, vamos furar o lado dele aqui. Quando furou, saiu só plasma, né? Não saiu sangue direito. Ele falou, esse aí realmente morreu, esse aí realmente era o Filho de Deus. Então, demonstra claramente que a Bíblia não estava dizendo, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia não podia dizer isso. Por quê? Primeiro, que o cara não morreu naquele dia, Jesus morreu, ele não. E segundo, que a Bíblia não fala que o ser humano, quando morre, ele fica dormindo no pó da terra. Mas isso aí é uma outra discussão, tá bom? Então, didaticamente, nós temos aí o Velho e o Novo Testamento. Então, olha só, olha Jesus, o verso que eu falei para vocês. Jesus, novamente, avalizando as Escrituras Sagradas e falando a respeito do que as Escrituras Sagradas falam. Então, é o próprio Jesus, viu? Isso é a palavra de Jesus. Tem algumas Bíblias que, nos Evangelhos, o que é a palavra de Jesus, o que é Jesus falando, está lá em vermelho. Se você pegar uma Bíblia dessa, você vai ver que isso aí está em vermelho, porque é o próprio Jesus falando. E ele fala assim, olha, João 5,39. João, capítulo 5, versículo 39, ele diz assim, examinai as Escrituras. Tá? No caso, ele está falando do Velho Testamento. Não tinha Novo Testamento nessa época. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, o Velho Testamento, que dão testemunho de mim. Ou, em outras versões, que testificam de mim. Testificam de Jesus. Que apontam para Jesus, apontam para o Messias, apontam para o Salvador. Então, o próprio Jesus, mais uma vez, ele fala qual é a função da Bíblia. Ele fala que ele é o centro da Bíblia. E ele fala que a Bíblia toda é útil para todas as coisas. Certo? E aí, a Bíblia, ela tem que ser algo que tem que ser importante para nós. Não como um livro místico. Tem gente que quer ter a Bíblia como um livro místico. A Bíblia, como livro, ela é um outro livro qualquer. Agora, como a revelação de Jesus Cristo, ela é algo que tem poder de fazer coisa que nenhum outro livro faz. A Bíblia tem o poder de, uma vez que você conheceu o autor da Bíblia, o centro da Bíblia, e você entregar a vida para ela, para ele, para Deus, a Bíblia tem a capacidade de mudar vidas. É algo que nenhum outro livro faz. Alguns livros de autoajuda podem até gerar algumas mudanças. Agora, uma transformação de vida, como as pessoas que entraram em contato com a Bíblia têm, é algo que só a Bíblia é capaz de fazer. Tá? Nenhum outro livro é capaz de fazer isso. E aí o salmista ele fala a respeito disso, 19:11. Ele fala, olha, guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Algumas outras versões diz que escondi as tuas palavras no meu coração para que eu não possa pecar contra ti. Outro texto do salmista também, que é um texto muito bonito, muito conhecido, todo mundo sabe. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, está lá no Salmo 119, 105. E luz para os meus caminhos. Quer dizer, a Bíblia, ela ilumina o caminho que a gente deve seguir. O que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala a respeito de alguma coisa de Covid-19? De Covid-19? Não. A Bíblia não tem lá escrito Covid-19. Agora, sobre pestilências, a Bíblia fala. Tá? A Bíblia fala, a Bíblia deixa claro o momento da história da raça humana que existiria as pestilências. Aí você fala assim, mas peste sempre teve, em todo momento da história. Sempre teve. Terremoto sempre teve. Furacão sempre teve. Tudo sempre teve. Tá? Então, se alguém falar assim, mas isso é sinal do final do século. Não, de uma certa forma, não. Mas o próprio Jesus, ele fala assim, que esses sinais é como as dores de parto. Como que são as dores de parto? A mulher tem uma contração. Aí, depois não sei quanto tempo, outra contração. Aí, no começo, a contração é mais tranquila. Depois das contrações, acontecem duas coisas com as contrações. Elas ficam mais intensas e mais frequentes. Ou seja, o intervalo entre contrações fica menor. E é o que a Bíblia diz que acontece a respeito desses sinais. A Bíblia revela que no final dos tempos, esses sinais seriam mais intensos e seriam mais frequentes. Então, a quantidade de coisa que a gente vê hoje em dia acontecendo uma atrás da outra é uma coisa incrível. Basta pegar o ano de 2019, o ano de 2020, você vai ver coisas, manchetes do tipo assim, a maior quantidade de chuva da história, nunca teve tanta chuva. O maior calor da história, nunca teve tanto calor.
o maior não sei o que da história, o pior frio da história, o pior isso, entendeu? Isso demonstra claramente que as coisas estão sendo mais intensas e com menor frequência. Isso demonstra, como a Bíblia diz, que no final dos tempos as coisas são dessa forma. A Bíblia, é necessário que a Bíblia seja estudada e investigada. Se você quiser só dar uma leitura superficial na Bíblia, não vai dar certo. Esse episódio aí de Atos 17, depois a tarefa de casa, e a gente só vai se ver segunda-feira que vem, tarefa de casa, leia Atos 17 todo. Você vai ver a história que eu vou contar para vocês agora. Está se fazendo, tem 2 missionários que estão saindo pregar. E eles vão primeiro em Tessalônica. E aí depois Paulo, inclusive, escreve uma carta para os Tessalonicenses. Escreve 2 cartas. Primeiro Tessalonicenses e segundo Tessalonicenses. E eles vão a Tessalônica. E lá em Tessalônica eles pregam e as pessoas ficam felizes com a pregação do evangelho e pegam aquela pregação e começam a executar. Legal, bom demais. Por quê? Porque ele foi pregado o evangelho e essas pessoas abraçaram o evangelho. Isso é muito bom. De repente, alguns de nós, eu entrei em contato com o evangelho um dia, abracei o evangelho. Isso é bom? Isso é ótimo. De repente, você quer fazer isso também? Entrar em contato com o evangelho, abraçar o evangelho, isso é bom? Isso é ótimo. Só que olha o que a Bíblia fala a respeito do pessoal de Bereia. Porque logo depois, eu acho que é Paulo e Silas, se eu não estou enganado, que estão pregando. Depois você olha lá. Tem 2 pessoas, ou Barnabé e Paulo, sei lá. Tem 2 pregadores, tá? E aí você vai ver que eles vão e pregam em Tessalônica, as pessoas abraçam e eles falam, olha, legal. Aí depois eles vão para Bereia e eles pregam em Bereia também. Aí acontece o que está aí nesse texto de Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia receberam a palavra com toda a avidez, igualzinho os de Tessalônica, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, não adianta só você ouvir o que o Eli está falando. Você precisa de pegar isso que eu estou falando, Paulo e Silas. Você precisa de pegar o que eu estou falando e ir lá conferir. Porque eu posso estar falando uma coisa bobagem. Tá? Então, olha, os de Bereia, eles eram melhores. E aí você vai ver, eu acho que é o 12 ou 10, que diz que os de Bereia eram melhores do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles recebem a palavra, mas eles vão lá conferir para ver se as coisas é desse jeito mesmo. E é isso que todos nós precisamos fazer. Quando a gente ouve uma verdade bíblica, nós precisamos de ir lá na Bíblia e conferir. É desse jeito mesmo? É no próprio versículo 11 que fala isso. Que os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica. E é assim que a gente precisa de fazer. Ir lá investigar. E investigar como? Como que é essa investigação? Primeiro, não abra a Bíblia sem orar. Nós precisamos de pedir a orientação do Espírito Santo. Não é ele o autor da Bíblia? O Espírito Santo de Deus não é o autor da Bíblia? Se ele inspirou os homens a escreverem, ele tem a capacidade de nos iluminar para entender. Entendeu? Então, assim, os autores bíblicos foram inspirados. Deus falando com eles para poder escrever. Nós podemos ser iluminados pelo Espírito de Deus para que a gente entenda exatamente o que os autores bíblicos eles precisam ser contextualizados. Olha só, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Jesus falando. Então, eu chamo elas pelo nome e elas me escutam a mim e ouvem. Quer dizer, você é ovelha? Não, eu sou um ser humano. Eu não sou uma ovelha. Mas qual que era o contexto? Por que Jesus fala isso? Por que fala dessa forma? Então, à medida que eu vou ler a Bíblia, eu preciso de contextualizar, entender que Jesus está falando para uma população agropastoril, tá? Essa população entendeu o que Jesus falou, mas nós podemos contextualizar. Jesus está falando que como o pastor cuida das ovelhas, ele cuida de nós. Que as ovelhas de verdade, os bons pastores, eles conversam com as ovelhas e elas conhecem a voz dele, então ela chama, vem aqui, e ela vai. E Jesus está falando, você precisa conhecer a minha voz. Como que a gente conhece a voz de Deus? Estudando a Bíblia. De repente você ouve uma voz assim, fulano, vá lá e pegue uma metralhadora e entre no World Trade Center e mate todo mundo. Tá? Então, essa voz é de Deus ou não é? Se você conhece a voz de Deus, você sabe se é ou não. Tá? Ou se você sabe a voz do inimigo de Deus. Para isso, como que está isso? Na Bíblia. Você vai lá, estuda a Bíblia, conhece a vontade de Deus, conhece a voz de Deus
Então, na hora que Deus falar, você vai entender e vai saber que é a voz de Deus. E vou dar um exemplo para vocês, assim, pesado. Abraão conhecia tanto a voz de Deus, aí no caso não era pela Bíblia não, por bater papo com Deus, ele conhecia tanto a voz de Deus, que quando Deus virou, falou assim, Abraão, vai lá, sobe o monte e mata o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem tu amas. Eu estou dando essa ordem. Abraão não teve dúvida nenhuma. Ele conhecia a voz de Deus. E olha que tem estudiosos e tem outros livros e outros estudos mostrando que Abraão viveu uma luta tremenda os 3 dias, da ordem até ele executar. Viveu uma luta tremenda. Com certeza, Satanás falava assim, não, essa ordem foi minha, não, se passando por Deus, né? Tá lá na minha lei, não matarás. Mas Abraão conhecia tanto a voz de Deus que ele vai lá e ele só é impedido no momento da execução. O anjo segura a mão dele e aí ele fala assim, olha, e a voz de Deus fala para ele, Abraão, eu sei que você me teme, eu sei que você não me negou o seu único filho. Abraão conhecia a voz de Deus. E se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos conhecer a voz dele. Vamos saber a ordem que é de Deus, mesmo que seja uma ordem teoricamente absurda, nós vamos saber se é a voz de Deus ou não. Ok? Como que nós vamos fazer isso? Está lá em Isaías 28:10. Como que se estuda a Bíblia? A Bíblia não se estuda pegando um único texto e executando. Tem uma piadinha, depois eu vou pegar esse texto, me cobrem, tá? Eu vou pegar todos os textos da Bíblia direitinho. Mas é uma piada que mais ou menos assim, o cara queria se matar. Aí ele queria se matar e falou assim, vou ver o que Deus tem para mim. Então, abriu a Bíblia, aí estava lá, e Judas foi e enforcou-se. Falou, opa, realmente a Bíblia está mandando eu me enforcar. Aí foi lá e abriu outro texto aleatório. Aí no outro texto aleatório estava, vai tu e faz igual. Ele falou, opa, não é possível que a Bíblia está me mandando, não deve ter alguma coisa errada, eu estou querendo ser consolado aqui, estou querendo me matar. Aí abriu um outro texto, estava assim, por que te demoras tanto? Então, assim, se você tentar fazer as coisas, a Bíblia aleatoriamente, coisa e tal, isso não é uma coisa legal. Perigoso. Isso é perigoso, tá? Sabe por que é perigoso? Não está no nosso estudo, não. Mas se alguém tiver uma Bíblia lá, vai lá em Romanos 12. Você vai ver o que está escrito lá em Romanos 12, 1-3. O apóstolo Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Razão. Deus deu cabeça, cérebro, não é para separar a orelha, não. É para pensar e pegar, fazer o que Isaías 28:10 fala, porque é preceito sobre preceito, norma, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, li um texto da Bíblia que está me deixando, opa, não, mas não é possível, será que Deus falou isso mesmo? Eu vou em outro texto, vou no Velho Testamento, vou no Novo Testamento, vou em toda a Bíblia, pegar, juntar a respeito daquele assunto para definir a respeito do que é. Então, a Bíblia está me mandando andar plantando bananeira. Será que é isso mesmo? Porque teve um texto da Bíblia que falou, ande plantando bananeira. Eu estou brincando, viu, gente? Mas vamos supor que tinha um texto da Bíblia desse jeito. Aí eu vou contextualizar, eu vou ver um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, nas Escrituras Sagradas, para poder achar a verdade como um todo. A Bíblia ela é autoexplicativa, tá? Ela se interpreta, ok? Então nós precisamos de reunir todos os textos, reunir a respeito de uma série de coisas a respeito disso tudo. Hoje em dia nós temos facilidade para isso. Você tem Bíblias aí online, no celular mesmo, que você vai lá e busca, você coloca uma palavra lá, preguiça. Será que a Bíblia fala de preguiça? Então, tá, preguiça ou preguiçoso. Aí você coloca lá, a Bíblia vai trazer os textos que tem a respeito daquilo ali. Você vai estudar, você vai ver uma história aqui, uma história ali, para você poder chegar à conclusão como um todo. Tá bom? E aí, o que acontece? Deus usa todo mundo, viu? Para poder ajudar a entender a Bíblia. Deus convida todas as pessoas, homens e mulheres, cultos e incultos, Deus convida todo mundo para poder trazer a luz da verdade. Deus usa homem, mulher, criança, tá? Se você for ver uma história bíblica, a história de Naamã, que era um oficial sírio, e ele a Síria tinha invadido o povo de Israel e tinha levado vários cativos. E tinha uma menina, a Bíblia diz que tinha uma menina que foi levada cativa e ela era escrava de Naamã. E Naamã fica com lepra e a cativa vira e fala assim, meu senhor, eu sei quem pode curar o senhor. Se o senhor for lá
Se eu for lá em Israel, tem um profeta lá, esse profeta, ele é capaz de resolver o negócio, Senhor. E ele vai e realmente ele é curado. Então, assim, Deus usa todo mundo, tá? E muitas vezes Deus faz algumas coisas miraculosas. Eu não saberia explicar, tá? Se vocês quiserem saber a respeito dos milagres de Deus, ouçam os milagres, acredite neles. Explicar milagre não se explica, não. É um negócio meio complicado. O Antônio Rosa, que vocês devem estar vendo aí, ó. Eu sou Antônio, faz um tchauzinho aí, Antônio, para a turma. O Antônio, a sogra dele, que é sogra do meu cunhado também, ela foi curada de um câncer que mata 11 em cada 10. Foi curada. Câncer de pâncreas. A mãe da Pai. Na época que ela teve o câncer de pâncreas, tinha outras 59 pessoas. Eu cheguei a visitar, inclusive, um camarada da turma lá dela. Todo mundo já morreu, ela está viva. Isso tem 20 anos já, quase 20 anos. Então, milagre a gente não explica, tá? A Bíblia é capaz de explicar milagres e Deus tem os motivos dele. Então, olha só, em Atos 8, 30 e 31, diz que correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês, o que você está lendo? E ele respondeu: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele e explicou as coisas. É lógico que esse camarada que estava lendo, é o eunuco, é um etíope, eunuco. Esse etíope, ele precisou de alguém ajudar ele a entender o evangelho, mas ele foi lá conferir. Ele fez igual Isaías falava, um pouco aqui, um pouco ali. Então, teve uma explicação, teve alguém que ajudou, como, por exemplo, eu posso estar dando uma contribuição para vocês. Mas a palavra de Deus, ela é autoexplicativa e vocês têm total condição de enxergar tudo isso que eu estou falando e muito mais, tá? Até muito mais do que eu estou falando, que a gente está dando uma pincelada aqui. Então, tem uma pessoa que pode ajudar? Tem. Hoje, quem está ajudando é Eli. No dia da manhã, é você que pode estar me ajudando com alguma outra questão bíblica. Tá bom? Então, ó, Deus, ele coloca a verdade, tá? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade. E ele fala isso, ó: graças te dou, ó Pai, Mateus 11, 25, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas que procuram ter uma intelectualização da Bíblia, essas pessoas estão perdidas, porque a Bíblia ela não é um livro intelectual. A Bíblia é um livro relacional. Coloca isso na cabeça. A Bíblia tem um monte de texto difícil, tem um monte de coisa complicada, mas fica mais complicado ainda quando eu tento intelectualizar a Bíblia. A Bíblia não é um livro para sábio instruído, no sentido intelectualizado. A Bíblia é um livro simples. O Evangelho é simples, bem simples. Tá? Ele é tão simples que as pessoas falam assim: não é possível que seja simples desse tanto. Não, esse troço tem que estar mais difícil um pouco. Entendeu? Mas não é. O Evangelho é simples. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas. Qual boas novas? Jesus veio, morreu por mim, por você, e ele vai voltar. É isso. E as outras coisas? As outras coisas você precisa aceitar ele como salvador pessoal, e uma vez que você aceitou, essa aceitação, ela é expressa na sua vida e na minha vida. Então, eu não vivo para ser salvo, eu vivo porque eu fui salvo. E aí, isso que algumas pessoas fazem dificuldade. Por que eu tenho que fazer isso? Mas não, você não tem que fazer. Agora, o salvo, ele faz porque ele é grato pela salvação que teve em Jesus Cristo. Então, assim, Jesus, ele esconde a verdade daqueles que querem intelectualizar. Agora, para quem quiser aprender, orando com humildade, falando: Senhor, me ensina, Deus, ele vai nos ensinar, porque essa compreensão, ela não depende de um crânio fora do comum, de ser uma mente maravilhosa. Ela depende de ter a humildade de aceitar que o Espírito de Deus vai ensinando. E ele ensina, todo dia um pouquinho ele vai ensinando. Olha o que 1 Coríntios fala a respeito dessa verdade que eu acabei de falar para vocês. Paulo que escreve uma carta para os Coríntios, e ele fala o seguinte: olha, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque parece que é loucura e não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, é o Espírito de Deus que nos ajuda a compreender toda a Bíblia, tá? E aí o que Jesus fala? Olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, quer dizer, não é porque eu sou um big do intelectual que conheço a Bíblia, que decorei a Bíblia toda, você fala um texto, eu te falo onde está. Aliás, eu não sou assim, tá, gente? Só para vocês saberem, eu até tenho bastante coisa da Bíblia na minha cabeça, mas se você me falar, para isso existe o Google, existe a concordância bíblica, existe o jeito de encontrar, entendeu? Agora, eu tenho, pela graça de Deus, aprendido a respeito de algumas coisas da Bíblia, mas saber exatamente onde está, isso não é o meu forte. Tem um camarada na minha igreja que você fala um texto para ele, ele te fala o livro, o capítulo, se bobear, ele fala até o número da página da Bíblia. É um cara, é uma enciclopédia, não sou assim, tá bom? Mas a grande questão não é essa, a grande questão não é ser intelectual da Bíblia, é ser o cara da Bíblia. A ideia é deixar que Cristo nos ensine. Ele é o autor da Bíblia, ele é o Senhor da Bíblia, ele é o princípio e o fim da Bíblia. E é isso que a gente precisa, tá? 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se está falando por mim mesmo. João está falando a respeito disso porque a Bíblia, ela se explica e ela é capaz de dizer se o que eu estou falando é uma coisa da minha cabeça ou se é uma coisa realmente de Deus. Então, quem que vai dizer isso? A Bíblia. Lembra os bereanos? Paulo foi lá e pregou para os de Tessalônica. Eles pegaram. Nossa, é Paulo. Não, Paulo é o cara. E foram lá e abraçaram. Legal. Os de Bereia, poxa, é Paulo. Paulo é o cara. Vamos conferir se Paulo está falando certo? Então, o que vocês têm que fazer durante essa semana? Vamos conferir o que ele falou? Se esses textos, se vocês quiserem, tá? Depois manda para a Jane, mandem uns e-mails de vocês, que eu mando esse PowerPoint para vocês. Vocês vão abrir a Bíblia lá e conferir tudinho, tintim por tintim, certo? Então, a Bíblia, ela nos dá uma clara definição do caminho que nós devemos seguir para que a gente saiba o que é certo, o que é errado, fazer essa diferença. O profeta Isaías, ele diz o seguinte, olha, quando te desviares para a esquerda ou quando te desviarem para a direita, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de receber a Cristo nos ensinando o caminho que nós devemos seguir. A Bíblia tem que ser a nossa norma. Para que isso? Porque a Bíblia vai nos amadurecer como pessoas, como cristãos, tá? 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia tem essa capacidade. Não a Bíblia em si, o livro, mas ela testifica de Jesus e Jesus é capaz de fazer isso com a gente. Por fim, aí a última dica, como que a Bíblia deve ser lida? A Bíblia deve ser lida todo o tempo, viu, gente? Todo o tempo. Só que tem um detalhe interessante. Não fique, apesar da Bíblia poder e dever ser lida todo o tempo, a Bíblia não deve, a gente tem que dar um pouquinho de espaço para a mente, fazer outras coisas também. Eu não sei quantos de vocês aí no trabalho ou no estudo, em alguma vez na vida, já viveu uma situação assim. Gente, eu tô tão mergulhado no trabalho que eu não estou conseguindo encontrar uma solução para o meu trabalho. Aí você pega e fala, quer saber, vou esparecer, vou fazer uma outra coisa, vou dar uma volta, vou sair com a esposa e com os filhos e tal. E aí, de repente, de madrugada, você acorda, opa, encontrei a solução para aquele problema. Às vezes, a mente da gente precisa de um tempo para assimilar, etc, etc. Então, a Bíblia, não é interessante que a gente fique enchendo muito a cabeça, porque às vezes você não consegue assimilar todas as informações. Então, leia a Bíblia, de repente 2 vezes por dia, ou de repente 1 vez por dia. Ore antes de abrir a Bíblia, tá? Peça entendimento a Deus, discernimento. Vira para ele e fala assim, Senhor, eu vou ler a sua palavra. Ela é sua. O que o Senhor quis dizer? Eu quero entender. E Deus vai te dar o entendimento. Não é necessário você ler grande quantidade da Bíblia. Às vezes você tem que começar com pequena coisa. Lê um pouquinho, pensa num assunto, medite naquilo que você leu. Tenta fazer uma aplicação para a sua vida.
Eu li lá, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Falei, o que isso quer dizer para mim, hein? O senhor, então, se o senhor for meu pastor, o senhor dá a vida por mim? Dá, mas ele já deu, já morreu na cruz. Nossa, Jesus já morreu por mim. Ele prometeu que ia dar a vida e deu mesmo. Medite a respeito daquilo, tá? E se você quiser começar pelo jeito mais fácil, comece pelo Novo Testamento, tá? Faça uma leitura no Novo antes de ler o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele tem uma linguagem mais simples. Mas se você quiser entender toda a Bíblia, lendo a partir de Gênesis, também é muito interessante. Você vai ter que você vai perceber algumas ordens, algumas coisas que estão escritas na Bíblia, que podem parecer estranhas, podem parecer assustadoras, mas à medida que a gente conhece a Deus, a gente sabe que Deus vai chegar à conclusão do que está lá em 1 João 4:8, que diz assim, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, ele é amor, ele é a pessoa do amor, tá certo? E a palavra dele é uma manifestação desse amor que ele tem enorme por nós, e é assim que a gente precisa de ler a Bíblia, com o coração sem preconceito, esperando ser ensinado não pelo elite, tá? Quem tem que nos ensinar é a palavra de Deus, não só a vocês, a mim também. Se a palavra de Deus parar de me ensinar em algum momento, eu não serei capaz de transmitir o que a palavra de Deus quer que eu transmita. E aí, a melhor coisa que faz é fazer qualquer outra coisa nesse horário, menos gastar tempo com o que eu estou falando. Não pode ser algo que é da minha cabeça. A Bíblia tem que responder as perguntas, a Bíblia e a Bíblia somente deve ser a nossa regra de fé. É a minha regra de fé. Tudo o que eu preciso, eu vou na Bíblia, e a Bíblia me dá total condição de todas as situações que eu já vivi, que eu precisei da palavra de Deus, ela me deu essas condições de viver uma vida legal. Certo? Então é isso aí. Aí o que acontece, moçada? Deixa eu só fechar aqui essa apresentação. Ela vai sumir aí. Todos que quiserem, tá? Está à disposição de vocês. Na hora que vocês quiserem, qualquer outra coisa, se alguém tiver alguma dúvida, o que eu quero fazer? Eu quero fazer assim. Toda segunda-feira nós vamos nos encontrar. Eu vou tentar condensar o assunto em no máximo 1 hora. E aí depois, se alguém tiver alguma outra coisa para fazer, pode ficar à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aqui, se eu souber, né, óbvio. Se eu não souber, eu sei onde encontrar, que é na Bíblia. E eu vou lá atrás e vou descobrir e vou te responder. Tá bom? Isso aí eu tenho certeza que eu posso não saber, mas eu sei onde encontrar. A Bíblia tem explicação para tudo. Qualquer questionamento que qualquer um de nós tivermos, a Bíblia tem explicação. Então, se depois alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, coisa, a gente pode conversar, mas aí a gente sempre vai fazer assim, 1 hora no máximo, porque de repente tem outros compromissos, tá? E aí a gente precisa de dar essa liberdade aí, não ficar alongando demais, tá certo? Então, semana que vem vamos estudar sobre o grande conflito. Só tem 2 lados no planeta Terra, o bem e o mal. Não existe PSDB na luta entre o bem e o mal. Não tem em cima do muro. No final a gente descobriu que o PSDB não é em cima do muro, hein, gente? É PT. Mas olha só. Não tô. Deixa eu contar uma historinha para vocês, só que é o plim-plim da semana que vem. O sujeito estava em cima do muro. De um lado estava o diabo, do outro lado estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos, e todo mundo lá, vem para o meu lado. E do outro lado o diabo estava sentado numa cadeira de praia, tomando lá, os anjos dele estavam fazendo outra coisa, estava lá sozinho, tomando suquinho lá, canudinho, tá de boa. E do outro lado estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, vem aqui, desce daí, vem para o meu lado, coisa e tal. E o sujeito ficou incomodado com aquele negócio. Vem cá, do lado de cá, a galera que está fazendo uma força danada para eu ir para o lado deles, você não vai me chamar para o seu lado, não? E o diabo, na maior tranquilidade, olhou para ele e falou assim, filho, fica tranquilo, o muro é meu. Então, assim, não existe em cima do muro na luta, na guerra entre o bem e o mal. E Jesus fala isso claro, ele fala assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ou é de Deus, ou não é de Deus. Não existe o meio termo. E todos nós, em algum momento da nossa existência, vamos ter que escolher um lado.
tá? Nós vamos ter que escolher. E semana que vem nós vamos ver os dois lados. Só tem dois, vamos ver que lados são esses, como que acontece. E a gente precisa de estudar a Bíblia para saber desses dois lados, para saber tudo direitinho, para saber o que a gente quer escolher. Certo? Então, eu vou orar com vocês agora. E depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Para que os outros, quem já quiser sair também, poder ficar à vontade. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela palavra, a tua palavra que estudamos. Imploramos que o Senhor continue nos ensinando a todos, mas que a tua palavra nos ensine. Que todas as vezes que eu dirigir esse estudo, que eu seja só alguém que seja guiado pelo Senhor. E que se em algum momento o Eli quiser falar antes do Senhor, que o Senhor, por favor, cale a minha boca, mas que a tua palavra nunca se cale. Guia os nossos passos.